Olá, querido leitor. Seja muito bem-vindo a esta jornada literária que nos levará através dos tempos, onde as lições do passado ecoam profundamente em nossos corações contemporâneos. Hoje compartilho com você uma história que transcende épocas, uma narrativa sobre coragem silenciosa, dignidade inabalável e a força transformadora do amor verdadeiro. Uma história que nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode florescer nos lugares mais inesperados. Imagine uma mulher que carrega em seus olhos toda a dor do mundo, mas também toda a sua beleza. Uma alma que encontrou na simplicidade a grandeza e, no silêncio, a mais poderosa das vozes. Esta é uma história sobre como o amor pode curar até mesmo as feridas mais profundas da alma humana, ambientada no México de 1878, quando a honra valia mais que o ouro e o coração era o único tesouro verdadeiro. Antes de começarmos esta jornada juntos, me conte, de onde você está nos acompanhando neste momento? Deixe nos comentários a sua cidade. Adoro saber que nossa história viajará por diferentes lugares e tocará corações em cantos distintos do nosso Brasil. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se esta narrativa tocar seu coração. Isso me ajuda muito a continuar trazendo estas histórias especiais para você. A Condessa do Velo. As folhas douradas dançavam pela janela da mansão Whitmore, em Mayfair, carregadas pelo vento outonal que sussurrava promessas de mudança. Catherine permanecia imóvel diante do espelho, seus dedos delicados ajustando o velo de seda negra que cobria seu rosto há 3 longos anos. O tecido fino filtrava o mundo em sombras suaves, transformando cada dia em um crepúsculo perpétuo. A mansão respirava silêncio. Nos corredores de mármore frio, os passos de Lady Beatrice Ashford ecoavam como sentenças, marcando o compasso de uma vida rigidamente controlada. A madrasta havia assumido a tutela de Catherine após a morte do pai, envolvendo a jovem de 19 anos em um luto que parecia não ter fim. O luto eterno é o que convém a uma jovem de sua posição, repetia Beatrice sempre que alguém questionava o véu perpétuo. Após a partida de seu querido pai, Catherine encontra consolo apenas na reclusão. Mas por trás da seda negra, os olhos de Catherine brilhavam com uma curiosidade que nenhum tecido poderia sufocar. Ela deslizava pelos corredores como uma sombra educada, carregando sempre um livro entre as mãos. Obras de botânica, tratados de química, compêndios de astronomia, que conseguia adquirir discretamente através da biblioteca do pai. Na biblioteca pessoal de Lord Whitmore, Catherine havia descoberto um mundo que transcendia as limitações impostas por sua condição. Entre volumes empoeirados de ciências naturais, ela alimentava uma sede de conhecimento que crescia a cada página virada. As plantas descritas nos tratados de botânica pareciam sussurrar segredos. As estrelas mapeadas nos atlas astronômicos piscavam convites para desvendar os mistérios do universo. Rose, filha de Beatrice, observava a meia-irmã com uma mistura de curiosidade e pena. Aos 17 anos, ela desfrutava de liberdades que Catherine apenas sonhava. Bailes, passeios, pretendentes. Mas havia momentos em que Rose capturava um vislumbre dos olhos de Catherine através do velo e percebia ali uma profundidade que a própria juventude dourada não possuía. O outono londrino pintava a cidade com tons melancólicos. A fuligem das chaminés misturava-se à neblina natural, criando um véu coletivo sobre a metrópole que crescia e se modernizava. Era a Londres da grande exposição, onde o futuro se mostrava em pavilhões de cristal, mas onde o passado ainda ditava o destino das mulheres. Catherine caminhava pelos jardins da mansão ao entardecer, quando as primeiras estrelas começavam a perfurar o céu escurecido. O vento brincava com as dobras de seu vestido negro, e ela permitia-se imaginar como seria sentir a brisa diretamente no rosto, sem a barreira da seda. Em seus sonhos, ela corria por campos abertos, coletava amostras de plantas raras, observava constelações através de telescópios poderosos. A realidade, porém, a mantinha prisioneira de um papel que não havia escolhido. A jovem enlutada de Mayfair, como era conhecida nos círculos sociais, existia apenas como uma curiosidade melancólica, um lembrete sombrio da fragilidade da vida. Ninguém suspeitava que por trás do velo se escondia uma mente afiada,
pronta para desafiar os limites impostos pela sociedade vitoriana. Naquela noite, enquanto a chuva tamboritava suavemente contra as vidraças, Catherine abriu um volume sobre propriedades medicinais de plantas tropicais. À luz tremulante das velas, ela tomou notas em um caderno secreto, desenvolvendo teorias próprias sobre as aplicações terapêuticas descritas no livro. Cada palavra escrita era um ato de rebelião silenciosa, uma afirmação de que sua mente não poderia ser velada. Não importava quantas camadas de seda a cobrissem. O destino, porém, estava prestes a tecer novos fios em sua história. Pois mesmo as almas mais aprisionadas podem encontrar as chaves de sua liberdade nos lugares mais inesperados. A mansão Ashford resplandecia sob o brilho de dezenas de velas quando os convidados começaram a chegar para o sarau literário de Lady Beatrice. O salão principal havia sido transformado em um cenário de elegância vitoriana, com arranjos florais que exalavam fragrâncias delicadas e tapetes persas que abafavam os passos dos ilustres visitados. Catherine ocupava seu lugar habitual, um canto discreto próximo à biblioteca, onde poderia observar sem chamar atenção. O vélo negro contrastava dramaticamente com o ambiente festivo, criando uma aura de mistério que fazia os convidados desviarem o olhar com desconforto. Era exatamente o que Beatrice desejava, manter Catherine invisível enquanto Rose brilhava no centro das atenções. O murmúrio das conversas fluía como uma sinfonia refinada, pontuado pelo tinir discreto de taças de cristal e pelo farfalhar de sedas e tafetás. Os cavalheiros discutiam os avanços da engenharia apresentados na grande exposição, enquanto as damas trocavam impressões sobre as últimas publicações poéticas. Foi então que Lord Edmund Thornfield, Duque de Ravenshollow, cruzou as portas do salão. Seus 32 anos traziam consigo uma presença magnética que fez o ambiente parecer conter a respiração. Alto, de porte aristocrático, possuía olhos cinzentos que pareciam penetrar além das aparências, buscando sempre a essência das coisas. Suas mãos, notavelmente delicadas para um homem de sua estatura, carregavam as marcas sutis de quem trabalhava frequentemente com instrumentos científicos. Edmund era conhecido nos círculos acadêmicos de Londres, não apenas por seu título, mas por suas contribuições às ciências naturais. Sua mansão em Hampstead Heath abrigava um dos laboratórios particulares mais bem equipados da Inglaterra, onde conduzia pesquisas sobre botânica e astronomia. A morte de sua primeira esposa, 3 anos antes, havia o tornado uma figura ainda mais enigmática, um viúvo dedicado aos estudos que raramente comparecia a eventos sociais. Sua presença no sarau de Beatrice causou um frisson de curiosidade. As jovens disponíveis no mercado matrimonial ajustaram disfarçadamente seus decotes e ensaiaram sorrisos encantadores, enquanto suas mães calculavam as possibilidades que um duque viúvo representava. Edmund cumprimentou a anfitriã com cortesia calculada, mas seus olhos percorreram o ambiente com a mesma metodologia que aplicava a seus experimentos científicos. Foi quando seu olhar pousou sobre Catherine, sentada em seu canto sombrio, que algo em sua expressão se alterou. Não era piedade nem curiosidade mórbida, mas um interesse genuíno que poucas pessoas demonstravam pela jovem enlutada. Aproximou-se dela com passos medidos, ignorando os sussurros que sua atitude provocava. Catherine ergueu os olhos do livro que folheava, um tratado sobre classificação de espécies vegetais, e encontrou-se face a face com o duque. Através do vélo, ela pôde perceber a intensidade de seu olhar, que não carregava o desconforto usual das pessoas ao depararem-se com sua aparência enlutada. Linné é um autor fascinante, disse Edmund, referindo-se ao livro em suas mãos. Sua voz possuía um timbre grave e educado, sem a falsidade que Catherine havia aprendido a detectar em tantas conversas sociais. Sua classificação binomial revolucionou nossa compreensão do reino vegetal. Catherine piscou, surpresa. Era raro encontrar alguém que não apenas reconhecesse o volume científico que carregava, mas que demonstrasse conhecimento genuíno sobre seu conteúdo. Por um momento, as palavras faltaram-lhe, não por timidez, mas pela novidade da situação. "Senhor, conhece a obra de Linné?" perguntou ela, sua voz suave carregando uma nota de interesse cauteloso. "Conheço e admiro", respondeu Edmund, gesticulando ligeiramente em direção a uma cadeira próxima.
Posso? Catherine assentiu e ele tomou assento, criando um pequeno círculo de intimidade intelectual em meio ao burburinho social. Beatrice, do outro lado do salão, observava a interação com crescente alarme, mas não podia intervir sem criar um escândalo. Seus estudos sobre nomenclatura foram fundamentais para meu próprio trabalho em botânica, continuou Edmund. Mantenho um herbário em minha propriedade onde catalogo espécies nativas e exóticas. É um trabalho que requer paciência e uma mente observadora. O modo como disse as últimas palavras, direcionando o olhar para Catherine, sugeria que ele reconhecia nela qualidades que outros não conseguiam enxergar. Ela sentiu algo se agitar em seu peito, uma sensação há muito esquecida, de ser vista como algo além de uma figura melancólica. O senhor deve ter uma biblioteca considerável, aventurou Catherine, permitindo que uma nota de anseio colorisse sua voz. Tenho, de fato, e acredito que livros são como plantas, florescem melhor quando compartilhados com mentes curiosas. O resto da noite passou como um borrão para Catherine. Edmund permaneceu ao seu lado, conversando sobre temas que ela apenas havia explorado em segredo. As descobertas de Darwin, os avanços da química orgânica, as possibilidades da fotografia científica. Era como se uma janela, há muito lacrada, tivesse sido subitamente aberta, permitindo que ar fresco inundasse seu mundo confinado. Quando os convidados começaram a se retirar, Edmund despediu-se com uma cortesia que carregava promessas não ditas. Beatrice aproximou-se de Catherine com uma expressão tensa, mas antes que pudesse expressar sua desaprovação, Rose apareceu ao lado da meia-irmã. Catherine parecia diferente esta noite, comentou a jovem, com uma percepção que surpreendeu a própria Catherine. Como se estivesse viva de uma forma que eu nunca havia visto antes. Naquela noite, enquanto a mansão retornava ao silêncio, Catherine permaneceu desperta, revivendo cada palavra da conversa com Edmund. Pela primeira vez em 3 anos, o velo parecia menos uma prisão e mais uma escolha. E essa diferença sutil faria toda a diferença no que estava por vir. O chá da tarde de quinta-feira transcorria com a precisão de um ritual religioso na mansão Ashford. As xícaras de porcelana de Spode tilintavam delicadamente contra os pires, enquanto o vapor aromático se elevava em espirais preguiçosas. Catherine permanecia em seu posto habitual, ligeiramente afastada da mesa principal, observando Rose entreter as visitas com seu charme juvenil. O mordomo anunciou a chegada de Lord Thornfield com uma solenidade que fez Beatrice derrubar uma gota de chá sobre o tecido adamascado de seu vestido lilás. Catherine sentiu seu coração acelerar, uma reação física que a surpreendeu por sua intensidade. Desde o sarau da semana anterior, ela havia encontrado escusas para ler os volumes de botânica com mais frequência, como se as páginas pudessem preservar o eco daquela conversa extraordinária. Edmund entrou no salão com a mesma presença magnética que havia perturbado o equilíbrio da primeira ocasião. Vestia um sobretudo de lã escura que realçava a cor acinzentada de seus olhos e carregava consigo uma energia contida que sugeria propósitos definidos. Após cumprimentar Lady Beatrice e Rose com a cortesia devida, dirigiu-se diretamente a Catherine. Lady Catherine, disse ele, usando o título que ela raramente ouvia pronunciado com tal respeito. Espero que esteja bem. Estou, Vossa Senhoria, respondeu ela, percebendo que sua própria voz soava mais firme do que de costume. Beatrice observava a interação com crescente desconforto, suas mãos nervosas ajustando e reajustando os anéis que ornamentavam seus dedos. Havia algo na postura de Edmund que sugeria que esta não era uma visita meramente social, e isso a alarmava profundamente. Lady Ashford, disse Edmund, voltando-se para a anfitriã com uma expressão que combinava cortesia e determinação. Gostaria de solicitar uma audiência particular. Tenho um assunto de natureza pessoal a discutir. O salão pareceu congelar. Rose parou de mexer o açúcar em suas xícaras, os olhos arregalados de curiosidade. Catherine sentiu o sangue fugir de seu rosto, criando um contraste dramático com o negro do velo. Beatrice, após um momento de hesitação que revelava sua perplexidade, gesticulou em direção ao escritório de seu falecido marido. Na privacidade do escritório revestido de couro e madeira escura, Edmund foi direto ao ponto, com uma franqueza que deixou Beatrice momentaneamente sem palavras. Venho solicitar a mão de Lady Catherine em casamento, declarou,
suas palavras ecoando no ambiente silencioso, como pedras jogadas em águas paradas. Beatrice piscou várias vezes, como se tentasse processar uma informação incompreensível. Catherine, repetiu ela, como se houvesse algum engano. Mas, Vossa Senhoria certamente compreende que Catherine é uma jovem em luto perpétuo. Sua melancolia... Não vejo melancolia, interrompeu Edmund com gentileza, mas firmeza. Vejo uma mente extraordinária que foi temporariamente ofuscada pelas circunstâncias. Busco uma companheira para meus estudos científicos, alguém que possa compreender e contribuir para minhas pesquisas. Catherine demonstrou possuir exatamente as qualidades que procuro. Mas, senhor, insistiu Beatrice, sua voz ganhando um tom quase desesperado, Catherine não tem a vivacidade que um homem de vossa posição merece. Rose, por outro lado, Rose é uma jovem encantadora, concordou Edmund, mas não é com ela que desejo compartilhar minha biblioteca, meu laboratório, minha vida. Minha proposta é para Catherine, e apenas para ela. Beatrice encontrava-se em uma posição delicada. Recusar o pedido de um duque seria socialmente impensável, mas aceitar significava perder o controle sobre Catherine, e mais importante, sobre a herança que administrava em nome da jovem. Após uma pausa carregada de cálculos mentais, ela assentiu com relutância. Naturalmente seria uma honra, murmurou ela, embora eu tema que Catherine não seja adequada para as demandas de um casamento. Deixem-me ser o juiz disso, respondeu Edmund com um sorriso que carregava mais determinação do que alegria. Quando retornaram ao salão, Catherine permanecia exatamente onde a haviam deixado, mas algo em sua postura sugeria que ela havia percebido a natureza extraordinária da conversa que acabara de ocorrer. Edmund aproximou-se dela com passos medidos, consciente de que as próximas palavras alterariam irrevogavelmente o curso de ambas as vidas. Lady Catherine, disse ele, sua voz ganhando uma suavidade quase reverente, gostaria de falar comigo sobre botânica e sobre a possibilidade de estudarmos juntos as maravilhas do mundo natural? Por trás do velo, os olhos de Catherine brilharam com uma intensidade que fez o tecido negro parecer inadequado para contê-la. Pela primeira vez em 3 anos, alguém a via não como um objeto de pena ou curiosidade, mas como uma pessoa digna de respeito e parceria. Seria uma honra, sussurrou ela, e naquelas palavras simples estava contida toda a esperança que havia guardado em segredo durante anos de reclusão forçada. O destino havia lançado seus dados, e o jogo da vida de Catherine estava prestes a mudar completamente. A manhã do casamento amanheceu cinzenta e chuvosa, como se o próprio céu londrino quisesse abençoar a união com suas lágrimas purificadoras. A capela de St. Mary, pequena e íntima, estava decorada com arranjos simples de crisântemos brancos e folhagens outonais que Edmund havia pessoalmente selecionado de seu jardim em Thornfield. Catherine contemplava-se no espelho de seu quarto pela última vez, como solteira. O vestido de noiva em seda marfim com detalhes bordados em pérolas minúsculas havia sido escolhido com cuidado para complementar, não competir, com o velo que ainda cobria seu rosto. Ela havia insistido em mantê-lo durante a cerimônia, não por obrigação, mas por escolha, como um símbolo de transição entre o que foi e o que seria. Beatrice movimentava-se pelo quarto com uma ansiedade mal disfarçada, ajustando detalhes já perfeitos e murmurando instruções desnecessárias. Rose, em contraste, observava a meia-irmã com uma expressão pensativa que sugeria compreensão além de seus 17 anos. Catherine, disse Rose suavemente, aproximando-se com um pequeno embrulho nas mãos. Gostaria de lhe dar algo. Pertencia à sua mãe. Catherine recebeu o pacote com mãos trêmulas. Dentro, encontrou um broche de prata em forma de folha de carvalho, delicadamente trabalhado com veios que pareciam pulsar com vida própria. Era a primeira vez em anos que tocava algo que havia pertencido à mãe biológica. Ela usava quando trabalhava em seu herbário particular, explicou Rose, ignorando o olhar fulminante que Beatrice lhe dirigiu. Pensei que gostaria de tê-lo em seu novo começo. Na capela, um pequeno grupo de convidados aguardava. Edmund havia preferido uma cerimônia íntima, consciente de que Catherine ainda precisava de tempo para se adaptar à exposição social. Ele esperava no altar vestindo um fraque azul marinho, suas mãos segurando um pequeno buquê de plantas aromáticas, lavanda,
alecrim e uma variedade rara de rosa, que exalava uma fragrância sutil e reconfortante. Quando Catherine caminhou pela nave ao som discreto do órgão, cada passo ecoava como uma declaração de independência. O velo ondulava suavemente com seu movimento, mas não conseguia ocultar a transformação que já se operava em sua postura. Havia uma dignidade nova em seu porte, uma consciência de que estava escolhendo seu próprio destino. A cerimônia foi conduzida com solenidade tocante. Quando chegou o momento dos votos, Edmund ergueu delicadamente uma ponta do velo de Catherine, apenas o suficiente para ver seus olhos enquanto pronunciava suas promessas. "Catherine", disse ele, sua voz carregando uma emoção contida, "prometo ser seu companheiro não apenas na vida, mas na busca pelo conhecimento. Prometo respeitar sua mente, nutrir sua curiosidade e defender sempre seu direito de questionar o mundo ao nosso redor." As palavras eram não convencionais, mas perfeitamente adequadas ao casal não convencional que se formava. Catherine, por sua vez, pronunciou seus votos com uma voz que crescia em força a cada palavra. "Edmund, prometo caminhar ao seu lado na exploração dos mistérios da natureza. Prometo trazer minha mente, meu coração e minha dedicação para nossa união, e juntos descobriremos verdades que nenhum de nós poderia alcançar sozinho." Quando foram declarados marido e mulher, Edmund beijou suavemente a testa de Catherine através do velo, um gesto de respeito que prometia intimidade futura sem pressão imediata. A carruagem que os levou para Thornfield House atravessou os subúrbios nebulosos de Londres até chegar às colinas verdejantes de Hampstead Heath. A mansão que se revelou diante dos olhos de Catherine era diferente de tudo que ela conhecia. Não a grandiosidade pomposa de Mayfair, mas uma elegância funcional que respirava propósito. A construção em pedra clara estava rodeada por jardins que eram claramente mais do que ornamentais. Catherine podia ver estufas de vidro, canteiros organizados sistematicamente e, no ponto mais alto da propriedade, uma torre que só poderia ser um observatório astronômico. "Bem-vinda ao seu novo lar", disse Edmund, oferecendo-lhe o braço enquanto subiam os degraus da entrada principal. Foi no escritório da casa que Catherine recebeu a segunda surpresa do dia. Um homem de cabelos prateados e óculos de aros dourados aguardava-os. O Sr. Pemberton, advogado da família Fairfax. "Lady Thornfield", disse ele, usando o novo título de Catherine com cerimonial respeito. "Tenho o prazer de informá-la sobre uma herança que agora, com seu casamento, pode ser adequadamente transferida para seu controle direto." Catherine olhou para Edmund, confusa, mas ele parecia tão surpreso quanto ela. Pemberton abriu uma pasta de couro e retirou vários documentos oficiais. Sua tia materna, Lady Margaret Fairfax, falecida no ano passado, deixou-lhe uma propriedade considerável, incluindo uma residência em Edinburgh, investimentos em ferrovias e uma biblioteca científica que acredito ser de particular interesse. Os números mencionados pelo advogado fizeram Catherine sentir-se tonta. Ela era, independentemente de seu casamento, uma mulher de posses consideráveis. Mais importante ainda, era agora livre de qualquer dependência financeira de Beatrice. "Por que Lady Ashford nunca me informou sobre isso?" perguntou Catherine, sua voz carregando uma nova autoridade. "As instruções de Lady Fairfax eram claras", explicou Pemberton diplomaticamente. "A herança deveria ser revelada apenas quando a senhora completasse 18 anos e contraísse matrimônio, ou ao completar 25 anos. Lady Ashford estava legalmente obrigada a aguardar as condições apropriadas. Naquela noite, enquanto Catherine explorava sua nova casa, ela começou a compreender a extensão da liberdade que acabara de conquistar. Não apenas havia escapado do controle de Beatrice, mas havia descoberto que possuía os recursos necessários para moldar seu próprio destino. Na biblioteca de Thornfield, ela encontrou Edmund organizando volumes científicos. Quando ele a viu, sorriu com uma expressão que misturava alegria genuína com respeito renovado. "Parece que me casei com uma mulher ainda mais extraordinária do que imaginava", disse ele. Catherine aproximou-se da janela que dava para os jardins iluminados pela lua. Pela primeira vez em anos, o futuro se estendia diante dela, não como uma sentença, mas como uma aventura esperando para ser vivida. Os primeiros dias em Thornfield House passaram como um sonho acordado para Catherine. Cada manhã trazia novas descobertas.
um laboratório químico equipado com instrumentos que ela havia visto apenas em ilustrações, estufas repletas de plantas exóticas que exalavam fragrâncias desconhecidas e uma biblioteca que parecia conter todo o conhecimento científico da humanidade. Edmund havia lhe dado total liberdade para explorar a propriedade, uma cortesia que ela não tomava como garantida. Após anos de movimento restrito, cada porta aberta representava uma pequena revolução pessoal. Ele próprio dedicava as manhãs ao trabalho em seu laboratório, permitindo que ela se adaptasse ao novo ambiente em seu próprio ritmo. Foi numa tarde de céu claro, quando os raios solares criavam padrões dourados através das janelas, que Catherine decidiu subir a escadaria em espiral que levava ao observatório. Seus passos ecoavam na estrutura de pedra, cada degrau elevando-a tanto física quanto simbolicamente em direção às estrelas que sempre a haviam fascinado. A torre octogonal no topo era um santuário científico. Telescópios de diferentes tamanhos ocupavam posições estratégicas, mapas celestes cobriam as paredes e instrumentos de precisão reluziam sobre mesas de carvalho polido. Mas foi uma escrivaninha menor, posicionada próxima à janela oriental, que capturou sua atenção. Sobre ela, parcialmente oculto sob cartas astronômicas, jazia um diário encadernado em couro marrom claro. As iniciais HT estavam gravadas discretamente na capa, e Catherine compreendeu imediatamente que se tratava de um registro pessoal de Helena Thornfield, a primeira esposa de Edmund. Hesitou por um momento, consciente de que estava prestes a adentrar território íntimo. Mas a curiosidade científica, e talvez uma necessidade humana de compreender a mulher que havia precedido sua presença naquela casa, venceu suas reservas. As primeiras páginas revelaram uma caligrafia elegante e determinada, acompanhada por ilustrações botânicas de precisão impressionante. Helena não era meramente a esposa melancólica que a sociedade londrina lembrava, mas uma botânica talentosa com observações originais sobre a adaptação de plantas a diferentes condições climáticas. 15 de março de 1845. As orquídeas da estufa tropical responderam surpreendentemente bem à solução nutritiva que desenvolvi. Edmund estava cético quanto à combinação de minerais, mas os resultados falam por si só. É curioso como ele aceita minha intuição química, mas questiona minha capacidade de compreender as necessidades emocionais das plantas. Catherine sorriu ao ler a nota, percebendo que Helena havia enfrentado os mesmos desafios de ser levada a sério como mulher científica. Continuou folheando, encontrando observações cada vez mais complexas sobre hibridização e técnicas de cultivo. 3 de junho de 1845. Visitei novamente o orfanato de St. Agnes. As crianças parecem florescer quando têm acesso ao jardim que estabeleci nos fundos da instituição. Não contei a Edmund sobre o financiamento que estou fornecendo. Ele se preocuparia com a segurança de uma senhora transitando por aqueles bairros. Mas como poderia explicar-lhe que algumas responsabilidades transcendem considerações de classe? O coração de Catherine acelerou. Aqui estava uma faceta de Helena que ninguém havia mencionado. Uma mulher que secretamente mantinha projetos filantrópicos, usando seu conhecimento botânico para melhorar a vida de crianças menos favorecidas. As entradas tornavam-se mais espaçadas conforme avançava o ano de 1845, mas também mais intensas emocionalmente. 12 de setembro de 1845. Edmund insiste que eu diminua minhas visitas ao orfanato. Diz que minha constituição não suporta a tensão emocional que essas crianças representam. Não compreende que é precisamente essa necessidade que dá propósito a todo o meu conhecimento científico. De que serve cultivar a mais bela orquídea se não posso ensinar uma criança a plantar uma simples semente de esperança? Catherine virou as páginas com crescente urgência, percebendo que se aproximava do final do diário. A última entrada estava datada de dezembro de 1845. 20 de dezembro de 1845. O incêndio começou na cozinha do orfanato durante a ceia de Natal. Quando cheguei, as chamas já haviam tomado o andar térreo. Pude ouvir as crianças gritando no segundo andar. Meu jardim havia crescido tanto que criara uma espécie de escada natural até suas janelas. Não hesitei. Edmund sempre disse que minhas plantas respondem ao meu chamado.
Espero que ele esteja certo. A página seguinte estava em branco, mas uma folha solta caiu quando Catherine fechou o diário. Era uma carta inacabada na caligrafia de Edmund, claramente escrita muito tempo depois. Minha querida Helena, nunca consegui terminar esta carta que comecei para você após seu funeral. Os bombeiros disseram que você salvou 8 crianças antes que o teto desabasse. Disseram que foi uma heroína. Eu só conseguia pensar que deveria ter estado lá, deveria ter impedido você de... A carta interrompia-se abruptamente, mas Catherine já havia compreendido a verdade. Helena não havia morrido por melancolia ou fragilidade, mas em um ato de coragem extraordinária. E Edmund carregava a culpa não por tê-la maltratado, mas por não ter conseguido protegê-la de sua própria generosidade. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Catherine, molhando o velo que ainda usava. Compreendeu então que Edmund não havia escolhido uma segunda esposa para substituir Helena, mas para honrar sua memória através da continuação de uma vida dedicada ao conhecimento e ao serviço aos outros. Quando desceu da torre naquela tarde, encontrou Edmund no jardim, cuidando de um canteiro de plantas medicinais. Ele ergueu os olhos ao vê-la aproximar-se e algo em sua expressão sugeriu que sabia onde ela havia estado. Você leu o diário dela, disse ele, não como uma pergunta, mas como uma constatação gentil. Li, admitiu Catherine. Espero que não se importe. Eu precisava conhecê-la. Edmund depositou as ferramentas de jardim e limpou as mãos em um pano de linho. Helena gostaria de saber que outra mente científica havia descoberto seus registros. Ela sempre disse que o conhecimento deveria ser compartilhado, nunca enterrado com quem o possuía. Naquele momento, Catherine compreendeu que não estava competindo com uma memória, mas honrando um legado. E pela primeira vez desde a morte do pai, sentiu-se verdadeiramente em casa. As semanas seguintes em Thornfield estabeleceram um ritmo que Catherine jamais havia experimentado. Uma rotina baseada não em obrigações sociais, mas em curiosidade intelectual compartilhada. Edmund havia lhe mostrado seu laboratório particular, uma sala ampla com janelas voltadas para o norte, que forneciam luz constante e difusa, ideal para observações microscópicas. Foi ali que Catherine teve seu primeiro contato direto com equipamentos que havia apenas imaginado através de descrições em livros. O microscópio de Edmund, importado da Alemanha e capaz de ampliações extraordinárias, revelou-lhe um universo completamente novo. Quando observou pela primeira vez a estrutura celular de uma folha de menta, sua exclamação de deleite fez Edmund sorrir com uma satisfação que não experimentava há anos. A textura que sentimos ao tocar uma folha, explicou ele, ajustando delicadamente o foco, é, na verdade, a arquitetura de milhares de pequenas estruturas especializadas. Cada célula tem uma função específica na sobrevivência da planta. Catherine absorvia cada palavra como uma esponja ressecada, finalmente encontrando água. Suas perguntas eram precisas e demonstravam uma compreensão intuitiva dos princípios científicos que impressionava Edmund. Em pouco tempo, ela estava conduzindo suas próprias observações, anotando meticulosamente suas descobertas em um caderno que havia adquirido especificamente para esse propósito. A colaboração entre eles desenvolveu-se organicamente. Edmund havia recebido uma encomenda da Royal Society para preparar uma apresentação sobre propriedades medicinais de plantas nativas britânicas, e Catherine sugeriu uma abordagem sistemática que combinava observação microscópica com testes químicos rudimentares. Se pudéssemos isolar os compostos ativos, propôs ela numa manhã enquanto examinavam amostras de casca de salgueiro, poderíamos compreender não apenas que uma planta possui propriedades curativas, mas exatamente qual parte da planta contém os princípios ativos. A sugestão era inovadora para a época, antecipando descobertas que só se tornariam comuns décadas depois. Edmund reconheceu imediatamente o valor da proposta e sugeriu que ela o acompanhasse à apresentação na Royal Society. Mas Edmund, protestou Catherine, tocando instintivamente o velo que ainda cobria seu rosto, uma apresentação científica não é lugar adequado para uma mente brilhante contribuir com o avanço do conhecimento? Interrompeu ele gentilmente. Discordo completamente. Além disso, será sua pesquisa tanto quanto minha sendo apresentada.
A sessão da Royal Society realizou-se numa tarde fria de novembro, na imponente sede da instituição em Somerset House. Catherine acompanhou Edmund vestindo um traje azul marinho elegante, o vélo negro, criando um contraste dramático que atraía olhares curiosos dos cavalheiros presentes. A sala de conferências, com seus painéis de carvalho escuro e retratos de cientistas ilustres, respirava tradição masculina. Catherine tomou seu lugar numa cadeira lateral, consciente de que era provavelmente a única mulher presente, além das esposas que ocasionalmente acompanhavam os maridos por questões sociais. Edmund começou sua apresentação com a confiança de quem dominava completamente o assunto. Ele havia preparado amostras microscópicas que circularam entre a plateia e explicações detalhadas sobre os métodos de extração que ele e Catherine haviam desenvolvido juntos. Foi quando chegou à parte sobre isolamento de compostos ativos que Lord Pemberton, um membro veterano da sociedade conhecido por suas opiniões conservadoras, interrompeu a apresentação. "Thornfield", disse ele com um tom que misturava ceticismo e condescendência, "esses métodos que o senhor descreve requerem um nível de precisão e paciência que, bem, perdoe-me a franqueza, mas que raramente encontramos até mesmo entre assistentes treinados. Como conseguiu desenvolver essas técnicas sozinho?" Edmund olhou brevemente para Catherine antes de responder. "Na verdade, Lord Pemberton, esses métodos foram desenvolvidos em colaboração com minha esposa, Lady Catherine. Sua contribuição foi fundamental para os resultados que apresento hoje." Um murmúrio de surpresa percorreu a sala. Pemberton seguiu o olhar de Edmund até Catherine e sua expressão tornou-se visivelmente desdenhosa. "Sua esposa?" repetiu ele, como se as palavras fossem incompreensíveis. "O senhor quer dizer que uma dama enlutada contribuiu para a pesquisa científica?" O tom de Pemberton carregava uma incredulidade que beirava o insulto. Catherine sentiu o sangue subir ao rosto por trás do vélo, mas antes que pudesse responder, Edmund adiantou-se com uma firmeza que fez o ambiente ficar tenso. "Quero dizer que Lady Catherine possui uma mente científica excepcional", declarou ele, sua voz ganhando uma autoridade que fez vários membros da plateia se endireitarem em suas cadeiras. Suas observações sobre estrutura celular e seus métodos de categorização superam em precisão muito do que tenho visto em décadas de pesquisa. Se Lord Pemberton questiona a validade científica de nossos resultados, sugiro que examine as evidências, em vez de questionar as qualificações de quem as produziu. O silêncio que se seguiu era carregado de tensão. Pemberton, claramente não acostumado a ser confrontado publicamente, tentou recuperar o controle da situação. "Naturalmente não questiono os resultados", murmurou ele. "Apenas a metodologia." "Então examine a metodologia", replicou Edmund, gesticulando em direção às amostras dispostas sobre a mesa. "Questione os procedimentos, analise as conclusões, refute as evidências se conseguir. Mas não desperdice o tempo da Royal Society questionando a capacidade intelectual de qualquer pessoa, com base em seu gênero ou aparência." A defesa foi tão eloquente quanto devastadora. Outros membros da sociedade começaram a examinar as amostras com renovado interesse, e as perguntas que se seguiram focaram exclusivamente nos aspectos técnicos da pesquisa. Naquela noite, de volta a Thornfield, Catherine e Edmund trabalharam até tarde em seu laboratório, organizando notas e preparando amostras adicionais. O vélo havia sido removido por necessidade prática. Era impossível operar o microscópio com ele cobrindo seu rosto, e Catherine descobriu que não sentia mais a compulsão automática de recolocá-lo. "Obrigada", disse ela quando finalmente se preparavam para encerrar o trabalho da noite. "Pelo quê?" perguntou Edmund genuinamente surpreso. "Por me defender, por me ver como cientista antes de me ver como mulher." Edmund parou de organizar seus instrumentos e olhou diretamente para ela. "Catherine, vejo você como ambas as coisas, e ambas são extraordinárias." Naquela noite, pela primeira vez desde a morte do pai, Catherine dormiu com a sensação de que havia encontrado não apenas um lar, mas um lugar onde sua mente poderia florescer sem restrições. O vélo, dobrado cuidadosamente sobre a penteadeira, parecia menos uma necessidade e mais uma escolha que ela estava aprendendo a fazer conscientemente. Outubro trouxe consigo uma transformação sutil, mas perceptível na paisagem de Hampstead Heath.
As árvores que circundavam Thornfield House tingiam-se de tons dourados e carmim, criando um tapete crujante que sussurrava sob os passos durante os passeios vespertinos de Catherine pelos jardins. O ar carregava o aroma terroso do outono avançado, misturado às fragrâncias que emanavam das estufas onde Edmund cultivava suas plantas exóticas. Catherine havia desenvolvido o hábito de subir ao observatório após o jantar, quando a escuridão revelava as constelações que Edmund lhe havia ensinado a identificar. Ele havia lhe dado um caderno específico para registros astronômicos, e ela preenchia suas páginas com observações sobre fases lunares, posições planetárias e o comportamento das estrelas variáveis. Foi numa tarde em que examinavam juntos um mapa celestial que Edmund mencionou casualmente, o evento que estava por vir. As Orionídeas atingirão seu pico esta noite, disse ele, traçando com o dedo a trajetória prevista dos meteoros no papel. É um dos espetáculos mais impressionantes que a natureza nos oferece. Estrelas cadentes que parecem brotar da constelação de Órion. Catherine levantou os olhos do microscópio onde examinava uma amostra de pólen. Estrelas cadentes, repetiu ela, e havia em sua voz uma nota de admiração infantil que a surpreendeu. Não são realmente estrelas, explicou Edmund, sorrindo diante de sua expressão fascinada. São pequenos fragmentos de rocha e metal que entram em nossa atmosfera a velocidades incríveis, criando esses traços luminosos. Mas o efeito é mágico. Naquela noite, após uma ceia ligeira de sopa de abóbora e pão ainda morno, eles subiram juntos ao observatório. Edmund havia preparado o terraço com mantas de lã e uma garrafa de vinho quente temperado com especiarias, criando um pequeno refúgio contra o frio crescente da noite. Catherine usava um vestido de lã verde escura que Edmund havia comentado combinar perfeitamente com seus olhos, e o velo negro estava posicionado de forma mais solta do que o usual, permitindo-lhe maior campo de visão para observar o céu. A lua, em quarto minguante, fornecia luz suficiente para que pudessem mover-se pelo terraço sem dificuldade, mas não o bastante para ofuscar o show celeste que estava por começar. Ali, sussurrou Edmund, apontando para uma região específica do céu, próximo ao cinturão de Órion. Os meteoros parecerão originar-se daquele ponto, embora, na verdade, venham de todas as direções. Catherine seguiu a direção de seu dedo, inclinando ligeiramente a cabeça para trás. O movimento fez o velo deslizar parcialmente, mas ela não fez menção de ajustá-lo, concentrada demais na antecipação do espetáculo celestial. Não tiveram que esperar muito. O primeiro meteoro riscou o céu como um pincel carregado de luz prateada, deixando um rastro que persistiu por alguns segundos antes de desvanecer-se. Catherine prendeu a respiração, e quando o segundo meteoro apareceu, mais brilhante que o primeiro, ela não conseguiu conter uma exclamação de deleite. É extraordinário, murmurou ela, seus olhos percorrendo o céu em busca do próximo visitante luminoso. Como pequenos mensageiros das profundezas do espaço, contando-nos histórias de mundos distantes. Edmund observava-a tanto quanto observava o céu. Havia algo na maneira como Catherine reagia às maravilhas naturais que o tocava profundamente. Uma capacidade de admiração genuína que muitos adultos perdiam, mas que nela permanecia intacta, apesar de todos os anos de repressão. O vento da noite era mais forte no terraço elevado, e durante uma rajada particularmente intensa, pegou o velo de Catherine com força suficiente para arrancá-lo completamente de sua cabeça. O tecido negro esvoaçou como um pássaro noturno antes de pousar delicadamente sobre as pedras do terraço. Por um momento, Catherine fez o movimento automático de recuperá-lo, mas algo, talvez a magia da noite, talvez a liberdade crescente que sentia na presença de Edmund, a fez hesitar. Em vez de se abaixar para pegar o velo, ela permaneceu onde estava, o rosto finalmente descoberto sob a luz das estrelas. Edmund viu-a completamente pela primeira vez. Seus cabelos castanho-avermelhados, libertados das presilhas que normalmente os mantinham presos, ondulavam ao vento como chamas líquidas. Seus olhos, de um verde profundo que mudava de tonalidade conforme a luz, refletiam a luminosidade dos meteoros. Mas era a expressão de seu rosto que mais o impressionava, uma mistura de vulnerabilidade e determinação, timidez e coragem
que a tornava extraordinariamente bela, de uma forma que transcendia padrões convencionais. Catherine, disse ele suavemente, e havia em sua voz uma nota de admiração que a fez corar. Ela voltou-se para ele, consciente de que estava sendo vista, realmente vista, pela primeira vez em anos. Em vez do constrangimento que esperava sentir, experimentou uma sensação de liberação, como se uma prisão invisível tivesse finalmente se aberto. Não precisa olhar para outro lado, disse ela, sua voz carregando uma força nova. Não sou tão terrível assim. Terrível? Repetiu Edmund, movendo-se um passo na direção dela. Catherine, você é magnífica. Outro meteoro riscou o céu naquele momento, mais brilhante que todos os anteriores, e ambos ergueram os olhos para acompanhar sua trajetória. Quando olharam novamente um para o outro, algo havia mudado fundamentalmente entre eles. O velo permaneceu esquecido sobre as pedras, enquanto passaram o resto da noite observando as estrelas cadentes, conversando sobre astronomia, filosofia natural e os mistérios do universo. Era quase meia-noite quando Catherine finalmente recuperou o velo, mas quando o fez, foi com a mesma naturalidade com que uma pessoa recolhe um casaco que não precisa mais. Pela primeira vez em 3 anos, ele havia se tornado verdadeiramente opcional. Desceram juntos do observatório numa intimidade nova, carregada de possibilidades não exploradas. Edmund acompanhou-a até a porta de seus aposentos, e quando se despediram, ela não estava mais usando o velo. Boa noite, Catherine, disse ele, e em seu nome havia uma ternura que ela não havia escutado desde a voz do pai. Boa noite, Edmund, respondeu ela, e pela primeira vez em anos sorriu completamente, sem reservas ou constrangimentos. Naquela noite, Catherine dormiu com o velo dobrado na penteadeira, e em seus sonhos ela voava entre as estrelas cadentes, livre como os meteoros que dançavam através do cosmos infinito. A primavera de 1852 chegou a Londres carregada de mudanças e descobertas. Catherine havia passado os meses de inverno imersa em pesquisas que expandiam constantemente os horizontes de seu conhecimento. Sob a orientação de Edmund, mas cada vez mais independente em suas investigações, ela havia desenvolvido métodos inovadores para catalogar propriedades químicas de plantas medicinais. Foi durante uma manhã chuvosa de março que Edmund recebeu uma carta que mudaria o rumo pacífico de suas vidas. O envelope trazia o selo da Royal Society, e quando ele o abriu durante o café da manhã, sua expressão tornou-se progressivamente sombria. Algum problema? Perguntou Catherine, observando as rugas que se formavam na testa de seu marido. Edmund dobrou a carta lentamente, como se ganhasse tempo para processar suas implicações. Parece que nossa colaboração científica tem gerado comentários. Que tipo de comentários? Lord Pemberton está questionando a autenticidade de nossas publicações recentes. Ele sugere que eu estou assinando trabalhos que na verdade foram conduzidos por você, mas que você não pode receber crédito público devido às limitações sociais apropriadas a uma dama. Catherine pousou delicadamente sua xícara de chá, o tinir da porcelana, ecoando no silêncio tenso que se seguiu. Qual seria o problema em reconhecer minha contribuição? Perguntou ela, sua voz mantendo-se calma apesar da irritação crescente. Pemberton argumenta que a Royal Society não pode validar pesquisas conduzidas por alguém que não possui educação formal reconhecida, explicou Edmund. Ele está questionando a legitimidade científica de nosso trabalho com base em sua origem. O que Pemberton não sabia, e que Catherine havia descoberto apenas recentemente através de documentos deixados por sua tia Margaret, era que ela havia, na verdade, estado publicando artigos científicos sob o pseudônimo masculino C. Whitmore, há quase 2 anos. Seus estudos sobre propriedades antissépticas de certas plantas haviam sido aceitos e elogiados por várias publicações científicas respeitáveis. Edmund, disse Catherine, erguendo-se da mesa com uma determinação que ele havia aprendido a reconhecer e admirar. Talvez seja a hora de Lord Pemberton descobrir exatamente quão limitada é minha compreensão científica. Naquela tarde, Catherine redigiu uma carta formal ao secretário da Royal Society, solicitando uma audiência para apresentar sua própria pesquisa independente sobre propriedades antimicrobianas de plantas nativas britânicas. Ela assinaria com seu próprio nome, Lady Catherine Thornfield,
e defenderia pessoalmente suas descobertas. A resposta chegou uma semana depois, acompanhada de um burburinho de especulação nos círculos científicos de Londres. A Royal Society, talvez por curiosidade ou talvez por pressão política de membros progressistas, havia aceito sua solicitação. Catherine apresentaria seu trabalho numa sessão especial marcada para o final de abril. As semanas que antecederam a apresentação foram intensas. Catherine dedicou-se a preparar não apenas sua pesquisa, mas também a antecipar as objeções que certamente enfrentaria. Edmund ofereceu seu apoio incondicional, mas ela insistiu em trabalhar independentemente, consciente de que qualquer assistência dele seria usada para invalidar seus resultados. Ela havia deixado de usar o velo quase completamente em casa, reservando-o apenas para ocasiões sociais específicas. Para a apresentação na Royal Society, decidiu não usá-lo de forma alguma. Era importante que a vissem claramente, que não pudessem alegar que ela estava se escondendo por trás de artifícios. Na manhã da apresentação, Catherine vestiu um traje azul marinho de corte impecável, com detalhes em renda discreta que conferiam elegância sem ostentação. Seus cabelos estavam arranjados num penteado elegante, mas prático, que permitiria movimento livre durante a demonstração. Edmund observou-a arrumar seus materiais com uma mistura de orgulho e preocupação. "Tem certeza de que quer fazer isso sozinha?" perguntou ele pela terceira vez naquela manhã. "Absoluta", respondeu Catherine, verificando uma última vez suas anotações. "Se vou reivindicar reconhecimento científico, preciso ser capaz de defendê-lo independentemente." A sala de conferências da Royal Society estava mais lotada do que o usual. A notícia de que uma dama se propunha a apresentar pesquisa científica original havia atraído não apenas membros regulares, mas também curiosos e céticos que vieram testemunhar o que muitos esperavam ser um espetáculo embaraçoso. Catherine entrou na sala acompanhada por Edmund, mas dirigiu-se à mesa de apresentação sozinha. Um murmúrio percorreu a plateia quando perceberam que ela não usava velo. Muitos a conheciam apenas como a Condessa Enlutada, e era a primeira vez que a viam com o rosto descoberto. Lord Pemberton ocupava um lugar proeminente na primeira fila, sua expressão misturando ceticismo com curiosidade mal disfarçada. Outros membros veteranos da sociedade exibiam expressões que variavam desde o interesse científico genuíno até a condescendência paternalista. Catherine começou sua apresentação com voz clara e firme, sem qualquer sinal do nervosismo que Edmund sabia que ela sentia. Ela havia preparado slides microscópicos que circularam pela plateia, demonstrações químicas que executou com precisão e dados quantitativos que apresentou com a mesma metodologia rigorosa que caracterizava as melhores pesquisas da época. "As substâncias que identifiquei nestas 3 espécies de plantas", explicou ela, manipulando habilmente os equipamentos de demonstração, mostram propriedades antimicrobianas consistentes quando testadas contra culturas bacterianas comuns. Os métodos de extração que desenvolvi permitem isolar estes compostos com pureza, de aproximadamente 94%, conforme documentado em minhas tabelas de dados. A apresentação durou 40 minutos, durante os quais Catherine respondeu a perguntas técnicas complexas com conhecimento que impressionou até mesmo os céticos mais fervorosos. Suas explicações eram claras, seus dados eram sólidos e sua metodologia era impecável. Quando terminou, o silêncio na sala era denso. Lord Pemberton ergueu-se lentamente, sua expressão revelando que ele havia sido forçado a reavaliar suas suposições. "Lady Thornfield", disse ele finalmente, "devo admitir que seus métodos são mais rigorosos do que muitas pesquisas que temos visto recentemente nesta instituição." Era vindo de Pemberton praticamente uma ovação. Outros membros da sociedade fizeram perguntas adicionais, todas focadas nos aspectos técnicos da pesquisa, tratando Catherine como a cientista competente que ela havia provado ser. Naquela noite, durante a carruagem de volta para Thornfield, Catherine finalmente permitiu que a exaustão da tensão se manifestasse. Edmund tomou sua mão enluvada entre as suas. "Estou orgulhoso de você", disse ele simplesmente. "Estou orgulhosa de mim mesma", respondeu Catherine, e havia em sua voz uma satisfação profunda que Edmund não havia escutado antes. "Pela primeira vez em minha vida, sinto que mereço o respeito que estou recebendo."
A partir daquela noite, o nome de Lady Catherine Thornfield começou a aparecer em publicações científicas com regularidade crescente. O vélo tornou-se definitivamente uma escolha ocasional, usado apenas quando ela desejava privacidade, nunca por obrigação ou vergonha. Mais importante, ela havia estabelecido sua reputação científica através de mérito próprio, uma conquista que nenhuma circunstância externa poderia diminuir ou retirar. O verão de 1852 trouxe a Thornfield House um calor dourado que transformava os jardins em um laboratório natural vibrante. Catherine havia estabelecido sua própria rotina de pesquisas, dividindo as manhãs entre o laboratório de química e o herbário, onde catalogava sistematicamente as propriedades de cada espécie cultivada na propriedade. Foi durante uma manhã particularmente quente de julho que um mensageiro chegou carregando uma correspondência que alteraria fundamentalmente a compreensão que Catherine tinha sobre sua própria história. O envelope selado com cera azul escura e endereçado em caligrafia elegante trazia a assinatura de Pemberton & Associates, os advogados que haviam administrado a herança de Lady Margaret Fairfax. Edmund encontrou Catherine no jardim de plantas medicinais, onde ela examinava uma floração particularmente exuberante de equinácea. Ela usava um vestido de linho creme que permitia movimento livre, e seus cabelos estavam presos em um arranjo prático que a protegia do sol sem restringir sua visão. O vélo havia sido esquecido sobre uma mesa do laboratório. Ela raramente se lembrava dele quando estava absorta em seu trabalho. "Uma correspondência chegou para você", disse Edmund, oferecendo-lhe o envelope. "Parece oficial." Catherine limpou as mãos em seu avental de jardim antes de aceitar a carta. Quando a abriu, encontrou várias páginas de documentos legais acompanhados por uma carta explicativa que fez seu coração acelerar. "O que diz?" perguntou Edmund, percebendo a mudança em sua expressão. "Parece que os advogados encontraram documentos adicionais nos pertences de tia Margaret", respondeu Catherine, sua voz carregando uma mistura de excitação e apreensão. Correspondências que ela havia instruído serem entregues apenas após eu ter estabelecido minha própria identidade científica. A primeira carta estava datada de apenas alguns meses antes da morte de Lady Margaret e revelava informações que fizeram Catherine sentar-se abruptamente no banco de pedra próximo ao canteiro de lavanda. "Minha querida Catherine, se você está lendo esta carta, significa que finalmente encontrou seu caminho de volta à ciência que corre em suas veias. Há verdade sobre sua mãe, Victoria, que Beatrice suprimiu deliberadamente e que acredito ser essencial você conhecer agora que está pronta para compreendê-las." Catherine continuou lendo com crescente fascínio. Sua mãe, Victoria Fairfax Whitmore, não havia sido meramente a esposa ornamental que Beatrice sempre descrevera. Na verdade, Victoria era uma naturalista talentosa que havia colaborado discretamente com alguns dos mais importantes cientistas de sua época. Victoria mantinha correspondência regular com Charles Darwin, contribuindo com observações sobre a adaptação de plantas a diferentes solos que ele considerava fundamentais para suas teorias sobre evolução. Ela assinava suas cartas apenas como V. Fairfax, e Darwin nunca soube que seu colaborador perspicaz era uma mulher. Encontrará essas cartas anexas a esta correspondência. Com mãos trêmulas, Catherine folheou os documentos até encontrar uma pasta contendo dezenas de cartas trocadas entre sua mãe e Charles Darwin entre 1831 e 1833. A caligrafia de Victoria era elegante e precisa, e suas observações sobre hibridização natural demonstravam uma compreensão sofisticada dos princípios que mais tarde se tornariam fundamentais para a teoria da evolução. 23 de junho de 1832. Observei nas plantas de meu jardim experimental que aquelas expostas a condições de estresse moderado desenvolvem características que não apenas as ajudam a sobreviver, mas que são transmitidas à geração seguinte. É como se a própria natureza possuísse uma sabedoria que permite às espécies se adaptarem às circunstâncias em constante mudança. "Edmund", sussurrou Catherine, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava as cartas. "Minha mãe, ela era cientista. Ela contribuiu para o trabalho de Darwin." Edmund sentou-se ao lado dela no banco,
lendo por cima de seu ombro algumas das cartas. Sua expressão refletia a mesma admiração que Catherine sentia. E há mais, continuou Catherine, retornando à carta de tia Margaret. Victoria deixou instruções específicas sobre sua educação científica que foram deliberadamente ignoradas por Beatrice. Ela havia estabelecido um fundo para garantir que você tivesse acesso aos melhores tutores em ciências naturais, matemática e idiomas. Esse dinheiro foi desviado para outros propósitos. A revelação explicava muita coisa. A fascinação natural de Catherine pela botânica, sua capacidade intuitiva de compreender princípios científicos complexos, sua sede insaciável por conhecimento, tudo isso era herança materna, cuidadosamente suprimida por uma madrasta que temia que Catherine ofuscasse sua própria filha. Por fim, minha querida, devo informá-la que Victoria morreu não das febres que Beatrice sempre alegou, mas de exaustão após trabalhar dia e noite para documentar uma praga que estava destruindo as colheitas da região. Seus últimos dias foram dedicados a desenvolver métodos de tratamento natural que salvaram centenas de famílias da fome. Ela foi, em todos os sentidos, uma heroína da ciência. Catherine fechou os olhos, permitindo que a verdade sobre sua mãe se assentasse em sua mente. Victoria não havia sido a figura frágil e decorativa que Beatrice sempre descrevera, mas uma mulher de coragem e inteligência extraordinárias que havia contribuído silenciosamente para o avanço do conhecimento científico. Agora compreendo, disse ela finalmente, olhando para Edmund com uma clareza nova. Agora entendo de onde vem esta necessidade de questionar, de investigar, de contribuir. Não é uma excentricidade, é herança. Edmund tomou suas mãos entre as suas. E é uma herança extraordinária. Victoria seria imensamente orgulhosa da cientista que você se tornou. Naquela tarde, Catherine escreveu uma longa carta para Charles Darwin, apresentando-se como filha de Victoria Fairfax e compartilhando algumas de suas próprias descobertas sobre propriedades adaptativas de plantas medicinais. Era um ato de coragem científica que conectava o passado ao presente, honrando a memória de sua mãe enquanto construía seu próprio legado. Quando o sol se pôs sobre Thornfield naquela noite, Catherine permaneceu no jardim, rodeada pelas plantas que sua mãe havia amado e estudado. Pela primeira vez em sua vida, ela compreendia completamente quem era e de onde vinha sua paixão pela ciência. O velo esquecido sobre a mesa do laboratório permaneceu lá durante toda a noite, não porque Catherine se havia esquecido dele, mas porque finalmente não precisava mais de símbolos externos para definir quem ela era. Sua identidade estava agora solidamente enraizada no conhecimento, na descoberta e na continuação do legado científico que corria em suas veias. O outono de 1852 pintou Londres com tons dourados que pareciam refletir a transformação interior que Catherine havia experimentado. Sua correspondência com Charles Darwin havia florescido numa colaboração científica respeitosa, e suas próprias publicações começavam a ganhar reconhecimento nos círculos acadêmicos europeus. Foi nesse período de crescimento intelectual que Edmund propôs uma expedição que representaria um marco em sua parceria científica. Os Jardins Reais de Kew estão organizando uma expedição para catalogar espécies raras em suas estufas tropicais, anunciou ele durante o café da manhã, brandindo uma carta oficial com o selo real. Solicitaram nossa participação como consultores especialistas em propriedades medicinais. Catherine ergueu os olhos do jornal científico que lia, seus olhos brilhando com interesse imediato. Os Jardins de Kew representavam o auge da pesquisa botânica britânica, abrigando espécies coletadas dos cantos mais remotos do Império. Para uma botânica em formação, era o equivalente a uma peregrinação científica. Quando partiríamos? Perguntou ela, já mentalmente organizando os equipamentos e materiais que precisariam levar. Na próxima semana. Seria uma expedição de 5 dias com alojamento nas dependências dos jardins. Edmund observou a expressão de sua esposa e sorriu. Presumo que isso significa sim? A semana seguinte passou numa preparação meticulosa. Catherine organizou seus instrumentos de coleta, microscópio portátil e cadernos de campo com o cuidado de um general preparando uma campanha militar. Ela havia aprendido que o sucesso científico dependia tanto da preparação quanto da intuição.
Para a viagem, escolheu roupas práticas, saias divididas que permitiam movimento livre, blusas de linho que não restringiam os braços durante o trabalho e um chapéu de abas largas que protegia do sol das estufas sem limitar sua visão. O velo foi deixado para trás sem hesitação. Seria impraticável para o trabalho de campo que planejava realizar. A jornada para Kew levou-os através da paisagem rural que cercava Londres, onde os campos dourados contrastavam com o céu cinzento típico do outono inglês. Catherine observava pela janela da carruagem, anotando mentalmente as variações nas plantas nativas conforme se afastavam da cidade. Os jardins reais de Kew revelaram-se ainda mais impressionantes do que Catherine havia imaginado. Acres de terreno cuidadosamente cultivado abrigavam espécimes de todos os cantos do mundo, organizados tanto por origem geográfica quanto por família botânica. Mas eram as estufas que verdadeiramente capturaram sua imaginação, estruturas de vidro e ferro que criavam microclimas tropicais no coração da Inglaterra. Sir William Hooker, diretor dos jardins, recebeu-os pessoalmente, um homem de meia idade cuja paixão pela botânica era evidente em cada palavra que pronunciava. Lady Thornfield, disse ele, estendendo a mão com o mesmo respeito que ofereceria a qualquer colega científico, tenho acompanhado suas publicações sobre propriedades antissépticas. Estou particularmente interessado em suas teorias sobre concentração de princípios ativos em plantas tropicais. Era gratificante ser reconhecida por suas contribuições científicas, não por sua posição social. Catherine respondeu às perguntas de Hooker com a confiança que havia desenvolvido através de meses de pesquisa independente. A equipe de trabalho incluía outros 3 botânicos, todos homens experientes, que inicialmente demonstraram ceticismo discreto sobre a participação de uma mulher na expedição. Entretanto, quando Catherine começou a trabalhar, suas dúvidas evaporaram rapidamente. Ela possuía uma capacidade quase intuitiva de identificar espécimes interessantes, e suas técnicas de coleta e preservação eram meticulosas. Mais importante, ela fazia perguntas que estimulavam novas linhas de investigação. Esta variedade de quinino, observou ela no segundo dia, examinando uma planta da estufa sul-americana, parece ter desenvolvido concentrações mais altas de alcaloides nas folhas que crescem na sombra. Isso poderia sugerir que a planta produz mais compostos medicinais quando está sob estresse luminoso. A observação levou a uma série de experimentos que ocuparam toda a equipe durante o restante do dia. Edmund observava Catherine trabalhar com uma mistura de orgulho e admiração. Ela havia se tornado uma verdadeira cientista, não apenas uma assistente talentosa. Foi no terceiro dia que o tempo virou dramaticamente. Uma tempestade típica do outono inglês desceu sobre os jardins com fúria inesperada, forçando a equipe a buscar abrigo na estufa tropical principal. O espaço, normalmente espaçoso, parecia íntimo com 5 pessoas refugiadas da chuva torrencial que tamboritava contra o vidro do teto. O ar estava carregado da umidade quente e dos aromas exóticos das plantas tropicais, criando uma atmosfera quase onírica. Catherine e Edmund encontraram-se sozinhos numa sessão dedicada a orquídeas raras, enquanto os outros membros da equipe exploravam áreas diferentes da estufa. O som da chuva criava um véu de privacidade ao redor deles. Catherine, disse Edmund suavemente, observando-a examinar uma orquídea particularmente exótica. Há algo que preciso lhe dizer. Sobre Helena. Catherine ergueu os olhos percebendo a seriedade em sua voz. O que sobre ela? Você leu seu diário, conhece a verdade sobre como ela morreu. Mas há algo mais. Algo que nunca contei a ninguém. Edmund respirou profundamente antes de continuar. Nas semanas antes do incêndio, Helena havia me falado sobre sinais de exaustão que estava sentindo. Ela passava dias inteiros no orfanato, negligenciando sua própria saúde. Eu deveria ter insistido para que descansasse. Deveria ter percebido que ela estava se forçando além de seus limites. Edmund, disse Catherine gentilmente, tocando seu braço. Helena era uma mulher adulta, fazendo escolhas conscientes sobre como usar sua vida. Você não era responsável por limitá-la. Mas eu poderia tê-la protegido melhor, insistiu ele. E agora, com você, temo cometer os mesmos erros. Temo não perceber quando você está se sobrecarregando,
quando sua dedicação à ciência está custando muito. Catherine compreendeu então que o cuidado excessivo que Edmund às vezes demonstrava não era condescendência, mas medo genuíno de perder outra pessoa que amava para sua própria generosidade e dedicação. Edmund, disse ela, virando-se para encará-lo completamente. Helena morreu porque escolheu salvar crianças de um incêndio. Foi uma escolha heróica, não um erro de julgamento seu. E se algum dia eu enfrentar uma escolha similar, espero ter a coragem de fazer o que ela fez. A chuva continuava caindo, mas dentro da estufa, cercados pelo perfume das orquídeas e pelo calor úmido que fazia o vidro embaçar, Catherine e Edmund alcançaram um novo nível de compreensão mútua. Prometa-me apenas, disse Edmund, tomando suas mãos, que não tentará carregar o mundo sozinha, que me permitirá ser seu parceiro não apenas na ciência, mas na vida. Prometo, respondeu Catherine, se você prometer parar de se culpar pelo passado e se concentrar no futuro que estamos construindo juntos. Quando a tempestade finalmente passou e eles emergiram da estufa, algo fundamental havia mudado em seu relacionamento. Não eram mais apenas parceiros científicos ou um casal conveniente, mas verdadeiros companheiros unidos por compreensão, respeito e um amor que havia crescido organicamente através da colaboração intelectual. Os últimos 2 dias em Kew foram extraordinariamente produtivos. A equipe catalogou mais de 50 espécimes raros e Catherine contribuiu com observações que resultariam em 3 artigos científicos publicados nos meses seguintes. No retorno a Thornfield, enquanto a carruagem os levava através da paisagem familiar de Hampstead Heath, Catherine refletiu sobre como sua vida havia mudado desde aquela primeira noite, quando Edmund havia conversado com ela sobre botânica no sarau de Beatrice. Ela havia encontrado não apenas liberdade intelectual, mas também um parceiro que a valorizava como cientista, como mulher e como ser humano completo. O velo, que havia simbolizado tanto aprisionamento, agora permanecia guardado como lembrança de uma fase superada, usado apenas quando ela conscientemente escolhia privacidade. Mais importante, ela havia descoberto que o amor verdadeiro não era algo que diminuía ou competia com ambições intelectuais, mas algo que as fortalecia e tornava mais significativas. O inverno de 1852 chegou a Londres com uma severidade incomum, cobrindo a cidade com um manto de neve que transformava até mesmo os bairros mais industriais em paisagens de conto de fadas. Em Thornfield House, Catherine e Edmund haviam estabelecido uma rotina produtiva que misturava pesquisa científica com uma intimidade doméstica que crescia constantemente. Foi numa manhã gelada de dezembro que eventos há muito tempo em gestação finalmente chegaram ao clímax. Catherine trabalhava em seu laboratório particular, um espaço que Edmund havia criado especificamente para suas pesquisas independentes, quando recebeu uma visita inesperada. Rose apareceu na porta do laboratório, envolta em uma capa de lã pesada, os olhos vermelhos de choro e as mãos tremendo não apenas pelo frio, mas por emoção evidente. Catherine, disse ela sem preâmbulos, preciso lhe contar algo sobre minha mãe. Algo que não posso mais guardar em segredo. Catherine depositou delicadamente o microscópio que estava ajustando e voltou toda a sua atenção para a jovem que havia se tornado mais irmã do que rival. Rose havia crescido nos últimos meses, desenvolvendo uma maturidade que contrastava com a frivolidade que havia exibido na adolescência. Sente-se, disse Catherine gentilmente, indicando uma cadeira próxima à janela. Conte-me o que a perturba. Rose respirou profundamente antes de começar. Minha mãe, ela não apenas ocultou sua herança de tia Margaret. Ela estava desviando dinheiro da administração dos bens de seu pai e usando parte dos fundos para financiar dívidas de jogo que ela contraiu. A revelação atingiu Catherine como um golpe físico. Ela havia suspeitado que Beatrice não era completamente honesta, mas a extensão da desonestidade era chocante. Como você descobriu isso? Perguntou Catherine, tentando manter a voz calma. Encontrei correspondências em seu escritório, explicou Rose, retirando um maço de cartas de dentro de sua capa. Ela deve dinheiro a pessoas perigosas, e tem usado o patrimônio Whitmore como garantia para empréstimos que não consegue pagar. Catherine examinou as cartas que Rose lhe oferecia. Eram documentos de dívida assinados por Beatrice,
utilizando a propriedade Whitmore e até mesmo joias que haviam pertencido à mãe de Catherine como colateral para empréstimos substanciais. Rose, disse Catherine cuidadosamente, por que está me contando isso? Você compreende que isso pode resultar em sérias consequências legais para sua mãe? Rose assentiu, lágrimas deslizando pelas faces. Compreendo. Mas, Catherine, o que ela fez foi errado. E há mais. Rose retirou outro documento, este mais deteriorado e obviamente mais antigo. Encontrei isto escondido no fundo de seu baú pessoal. É uma carta de sua mãe, Victoria, endereçada a você. Com mãos trêmulas, Catherine recebeu a carta. O papel estava amarelado pelo tempo, mas a caligrafia elegante de sua mãe era inconfundível. Minha querida Catherine, se você está lendo esta carta, significa que eu não sobrevivi para vê-la crescer. Há coisas que Beatrice tentará ocultar de você, sobre nossa família, sobre minha pesquisa científica, sobre a herança que deixo para seu futuro. Não permita que ela a transforme em algo que você não é. Você carrega em si a curiosidade e a coragem de gerações de mulheres que se recusaram a aceitar limitações impostas por outros. A carta continuava por várias páginas, detalhando instruções específicas sobre a educação científica que Victoria desejava para Catherine, recursos financeiros que havia separado para esse propósito, e até mesmo contatos científicos que poderiam orientar seus estudos. Sua mãe queria que você se tornasse uma cientista, sussurrou Rose. Ela havia planejado tudo, e minha mãe suprimiu todos esses planos deliberadamente. Naquela tarde, Catherine procurou Edmund em seu escritório. Ela havia passado horas processando as revelações de Rose e agora precisava decidir como proceder. Edmund escutou em silêncio, enquanto ela relatava as descobertas, sua expressão tornando-se progressivamente grave. Isso constitui apropriação indébita e supressão de documentos legais, disse ele finalmente. Beatrice pode enfrentar acusações criminais. Não quero vingança, disse Catherine cuidadosamente, mas também não posso permitir que ela continue prejudicando outras pessoas com suas ações. Edmund assentiu. Vou contatar nossos advogados. Eles saberão como proceder de forma que proteja você e Rose, enquanto garante que a justiça seja feita. Os eventos subsequentes desenrolaram-se com a inevitabilidade de uma tempestade há muito tempo anunciada. Os advogados de Edmund apresentaram evidências às autoridades competentes e uma investigação formal foi iniciada sobre as atividades financeiras de Beatrice. Quando confrontada com as evidências, Beatrice inicialmente tentou negar as acusações, mas a documentação era irrefutável. Sua resposta foi characteristic. Ela tentou culpar Catherine por ingratidão e acusou Rose de traição filial, mas Rose havia encontrado sua própria coragem. Durante uma confrontação particularmente tensa na mansão Ashford, ela defendeu suas ações com uma dignidade que impressionou todos os presentes. Mãe, disse ela, sua voz tremendo mas firme, passei anos vendo você diminuir Catherine, suprimir seus talentos e roubar sua herança. Pensei que estava protegendo-a ao ficar em silêncio, mas estava apenas sendo cúmplice de suas injustiças. O julgamento foi relativamente rápido. Beatrice foi considerada culpada de apropriação indébita e fraude documental. Embora Catherine tivesse solicitado clemência nas sentenças, Beatrice foi obrigada a restituir todos os fundos desviados e enfrentou restrições legais severas sobre futuras atividades financeiras. Mais importante para Catherine, todos os documentos suprimidos foram recuperados e devolvidos. Ela finalmente teve acesso completo à correspondência científica de sua mãe, aos planos educacionais que Victoria havia estabelecido e aos recursos financeiros que haviam sido destinados ao seu desenvolvimento intelectual. Rose, agora legalmente independente após completar 18 anos, escolheu romper relações com a mãe e foi recebida em Thornfield House como membro da família. Catherine descobriu que ter uma irmã, uma aliada que compreendia de onde ela havia vindo, era um presente inesperado, mas profundamente valioso. Você não tem obrigação de me perdoar, disse Rose numa noite, enquanto organizavam juntas os pertences científicos de Victoria. Eu sabia que algo estava errado, mas levei anos para encontrar coragem para agir. Rose,
respondiu Catherine, abraçando a jovem que havia se tornado verdadeiramente sua irmã. Às vezes, a coragem mais importante é aquela que nos permite corrigir erros passados. Você fez a coisa certa, mesmo quando era difícil. Naquela noite, Catherine permaneceu desperta por muito tempo, refletindo sobre como a justiça havia finalmente prevalecido. Beatrice enfrentara as consequências de suas ações. Rose havia encontrado sua própria integridade, e Catherine havia recuperado não apenas sua herança material, mas também a herança intelectual que sua mãe havia planejado para ela. O passado, finalmente, havia sido colocado em sua perspectiva adequada, permitindo que o futuro se desdobrasse sem as sombras que haviam obscurecido tanto de sua juventude. A primavera de 1853 trouxe para Catherine uma oportunidade que representaria o ápice de sua emergência como cientista independente. A Royal Institution, a prestigiosa organização que havia sido palco das conferências de Michael Faraday e Humphrey Davy, havia convidado-a para apresentar suas pesquisas sobre propriedades antibacterianas de plantas em sua série de palestras públicas. Era um reconhecimento extraordinário para qualquer cientista, mas particularmente significativo para uma mulher numa época em que a participação feminina na ciência ainda era vista com ceticismo por muitos. Catherine recebeu o convite numa manhã ensolarada de março, enquanto trabalhava em seu laboratório particular em Thornfield. Edmund encontrou-a segurando a carta oficial com uma expressão que misturava incredulidade e euforia contida. "Boas notícias?" perguntou ele, embora a resposta fosse evidente em seu rosto radiante. "A Royal Institution quer que eu apresente minha pesquisa sobre compostos antibacterianos", disse ela, sua voz carregando uma admiração quase reverente. Uma palestra completa, não apenas uma demonstração breve. Era o tipo de oportunidade que ela havia sonhado durante anos de estudo solitário, mas que parecia impossível quando ainda vivia sob o controle de Beatrice. Agora, com sua reputação científica solidamente estabelecida, através de publicações respeitadas e colaborações reconhecidas, a convite representava validação definitiva de suas contribuições ao conhecimento científico. As semanas seguintes foram dedicadas a uma preparação meticulosa. Catherine organizou sua apresentação com o cuidado de um general planejando uma campanha crucial. Ela havia desenvolvido novos métodos para isolar e testar compostos antibacterianos que superavam técnicas existentes em precisão e eficácia. Rose, que havia se estabelecido confortavelmente em Thornfield e desenvolvido seu próprio interesse por botânica aplicada, ofereceu-se para ajudar na preparação dos materiais de demonstração. "Você tem certeza de que quer fazer isso sozinha?" perguntou Edmund pela quinta vez naquela semana, observando Catherine organizar slides microscópicos com precisão científica. "Absoluta", respondeu ela, como havia respondido a todas as ocasiões anteriores. "Esta é minha pesquisa, minha metodologia, minha oportunidade de contribuir para o avanço da ciência médica. Preciso defendê-la independentemente." Para a ocasião, Catherine escolheu um vestido de seda azul marinho com detalhes em renda branca, elegante, mas não ostensivo, que permitiria movimento livre durante a demonstração. Seus cabelos foram arranjados num penteado que era simultaneamente profissional e feminino, e ela decidiu definitivamente não usar velo algum. A Royal Institution era um templo da ciência britânica, e quando Catherine entrou no auditório principal na tarde da apresentação, sentiu o peso da história científica que havia sido feita naquelas paredes. O anfiteatro estava repleto, membros da Royal Society, médicos, cientistas e até mesmo curiosos educados que compareciam às palestras públicas da instituição. Edmund ocupava um lugar discreto nas fileiras intermediárias, onde poderia oferecer apoio moral, sem sugerir que Catherine precisava de sua presença para validar seu trabalho. Rose sentara-se ao lado dele, seus olhos brilhando de orgulho antecipado. Quando Catherine foi apresentada, um murmúrio percorreu a plateia. Muitos a conheciam por reputação, mas era a primeira vez que a viam apresentar independentemente, sem a presença colaborativa de Edmund. "Senhoras e senhores", começou ela, sua voz clara e firme ecoando no anfiteatro. "Durante os últimos 2 anos,
tenho investigado a capacidade de certas plantas nativas britânicas de produzir compostos que podem prevenir ou combater infecções bacterianas. A apresentação que se seguiu foi uma demonstração magistral de metodologia científica rigorosa. Catherine havia preparado culturas bacterianas vivas que demonstrariam em tempo real a eficácia de seus extratos vegetais. Ela manipulava os equipamentos com a destreza de quem havia passado incontáveis horas aperfeiçoando técnicas, e suas explicações eram claras o suficiente para leigos compreenderem, mas suficientemente detalhadas para satisfazer especialistas. Como podem observar nestas culturas, disse ela, indicando placas de vidro onde bactérias haviam cessado de crescer em áreas tratadas com seus extratos, o composto que isolei da casca de salgueiro demonstra propriedades antimicrobianas consistentes, com eficácia que supera muitos tratamentos atualmente disponíveis. As perguntas que se seguiram à apresentação foram desafiadoras, mas respeitosas. Catherine respondeu a cada uma com conhecimento profundo e confiança crescente. Quando um médico questionou a aplicação prática de suas descobertas, ela apresentou dados de testes que havia conduzido em colaboração com um hospital local. Os resultados preliminares sugerem que estes compostos podem ser desenvolvidos em tratamentos que seriam mais acessíveis e menos tóxicos que muitas opções atualmente disponíveis, explicou ela. Naturalmente, são necessários mais estudos antes da aplicação clínica, mas os princípios fundamentais são promissores. Quando a sessão de perguntas terminou, o aplauso foi caloroso e sustentado. Catherine havia não apenas apresentado pesquisa sólida, mas havia demonstrado que mulheres podiam contribuir significativamente para o avanço da medicina científica. Após a apresentação, ela foi abordada por vários membros da plateia interessados em colaborações futuras. Dr. Harrison, um médico respeitado, que trabalhava com doenças infecciosas, sugeriu uma parceria para desenvolver aplicações clínicas de suas descobertas. Lady Thornfield, disse ele, sua pesquisa tem potencial para salvar vidas. Gostaria de discutir como podemos transformar seus compostos em tratamentos práticos? Era exatamente o tipo de aplicação que Catherine havia esperado alcançar quando começou seus estudos. A ciência, para ela, não era apenas exercício intelectual, mas ferramenta para melhorar a condição humana. Naquela noite, durante o jantar de celebração em Thornfield, Catherine refletiu sobre o caminho que havia percorrido desde aquela jovem enlutada que se escondia atrás de um velo na mansão de Beatrice. Estou orgulhoso de você, disse Edmund, erguendo sua taça num brinde. Mas mais importante, você deve estar orgulhosa de si mesma. Estou, respondeu Catherine, e havia em sua voz uma satisfação profunda que vinha de conquistas alcançadas através de mérito próprio. Pela primeira vez em minha vida, sinto que estou contribuindo para algo maior que minha própria existência. Rose, agora uma jovem de 19 anos que havia encontrado sua própria paixão pela ilustração científica, juntou-se ao brinde. Para Catherine, disse ela, que nos mostrou que não há limites para o que podemos alcançar quando temos coragem de ser quem realmente somos. A Royal Institution havia proporcionado mais que reconhecimento científico. Havia oferecido a Catherine uma plataforma para demonstrar que o conhecimento não tinha gênero, que a curiosidade e a dedicação eram as únicas qualificações verdadeiramente necessárias para contribuir ao avanço da ciência. O velo, há muito tempo relegado a uma gaveta da penteadeira, permanecia como lembrança de uma fase superada, mas Catherine já não precisava de símbolos externos para definir sua identidade. Ela era, simplesmente e completamente, uma cientista. O verão de 1853 trouxe a Thornfield House uma sensação de completude que Catherine jamais havia imaginado possível. Sua apresentação na Royal Institution havia estabelecido definitivamente sua reputação científica, e ofertas de colaboração chegavam regularmente de instituições por toda a Europa. Mas foi uma conversa numa noite morna de julho que definiria o próximo capítulo de sua vida. Catherine e Edmund caminhavam pelos jardins após o jantar, observando as plantas medicinais que ela havia cultivado sistematicamente para suas pesquisas. A propriedade havia se transformado num verdadeiro laboratório a céu aberto, onde cada canteiro servia tanto para a beleza
quanto para a investigação científica. Catherine, disse Edmund, parando próximo ao canteiro de equinácea que ela havia usado em suas primeiras experiências com compostos antibacterianos, tenho uma proposta a fazer. Ela voltou-se para ele, percebendo uma solenidade em sua voz que despertou sua curiosidade. Que tipo de proposta? Gostaria que estabelecêssemos um laboratório conjunto oficial, não apenas nossas colaborações ocasionais, mas uma verdadeira parceria científica com reconhecimento formal. Edmund respirou profundamente antes de continuar. Quero que nos tornemos co-diretores de um instituto de pesquisa dedicado ao estudo de plantas medicinais. A proposta era revolucionária para a época. Embora mulheres pudessem conduzir pesquisas independentes, a ideia de uma parceria científica oficial entre marido e esposa, com responsabilidades iguais, era praticamente sem precedentes. Você compreende, disse Catherine cuidadosamente, que isso significaria reconhecer publicamente que uma mulher pode ser não apenas assistente, mas parceira intelectual igual. É exatamente isso que significa, respondeu Edmund, e é exatamente isso que quero. Catherine, durante estes 2 anos, você não apenas me acompanhou em pesquisas, você as liderou, as expandiu, as elevou a níveis que eu nunca teria alcançado sozinho. Catherine sentiu uma emoção profunda que transcendia gratidão ou satisfação profissional. Edmund não estava oferecendo caridade ou condescendência, mas reconhecimento genuíno de suas capacidades e contribuições. E há mais, continuou ele. Gostaria que considerássemos estabelecer uma escola. Um lugar onde jovens mulheres interessadas em ciências naturais possam receber educação formal, que lhes permita contribuir para o avanço do conhecimento. A ideia atingiu Catherine como uma revelação. Ela pensou em todas as jovens que, como ela havia sido, possuíam curiosidade e capacidade, mas eram privadas de oportunidades por convenções sociais. Uma escola científica para mulheres, murmurou ela, saboreando as possibilidades que a ideia representava. Edmund, isso seria extraordinário. Seria necessário, corrigiu ele. O mundo precisa de todas as mentes brilhantes disponíveis, independentemente do gênero de seus portadores. Naquela noite, eles permaneceram acordados até tarde, planejando detalhes da escola que imaginavam. Seria baseada em Thornfield, utilizando os laboratórios e jardins existentes, mas expandida para acomodar estudantes internas. O currículo incluiria não apenas botânica, mas química, astronomia e metodologia científica. Rose, quando informada sobre os planos na manhã seguinte, ofereceu-se imediatamente para contribuir com suas habilidades em ilustração científica. Poderia ensinar as estudantes a documentar suas descobertas visualmente, sugeriu ela. Ilustrações precisas são fundamentais para publicações científicas. As semanas seguintes foram dedicadas a transformar sonhos em planos práticos. Edmund utilizou sua influência para obter apoio oficial da Royal Society, enquanto Catherine desenvolveu o currículo e os métodos de ensino. Eles decidiram começar com uma turma pequena de 6 jovens, cuidadosamente selecionadas por demonstrarem tanto capacidade intelectual quanto dedicação séria aos estudos. A primeira turma da escola Fairfax para jovens naturalistas, nome escolhido em homenagem à mãe de Catherine, chegou em setembro de 1853. As estudantes com idades entre 16 e 20 anos vinham de famílias progressistas, que reconheciam o valor da educação científica para suas filhas. Margaret Sinclair, de 17 anos, havia demonstrado talento excepcional em matemática aplicada à astronomia. Eleanor Pemberton, ironicamente sobrinha do mesmo Lord Pemberton que havia questionado Catherine na Royal Society, possuía fascinação por química orgânica. As outras estudantes traziam interesses em geologia, zoologia e medicina herbária. Catherine descobriu que ensinar era quase tão gratificante quanto pesquisar. Ver jovens mentes absorverem conhecimento e desenvolverem suas próprias teorias e experimentos proporcionava uma satisfação que ela não havia antecipado. A chave, explicou ela durante uma aula sobre metodologia científica, não é apenas observar a natureza, mas questionar o que observamos. Por que uma planta cresce melhor em certas condições? Que fatores influenciam a produção de compostos químicos? Como podemos testar nossas hipóteses de forma rigorosa? Edmund dividia as responsabilidades de ensino,
mas foi evidente desde o início que Catherine possuía um talento natural para a pedagogia. Suas explicações eram claras, sua paciência era infinita, e ela conseguia inspirar nas estudantes a mesma paixão pela descoberta que havia guiado sua própria jornada. Durante uma noite de outubro, enquanto observavam as estudantes trabalharem em seus projetos independentes no laboratório, Edmund tocou gentilmente o braço de Catherine. "Há algo mais que gostaria de compartilhar com você", disse ele, sua voz carregando uma ternura que ela havia aprendido a associar aos momentos mais importantes de suas conversas. "O que seria? Meu amor por você cresceu através do respeito intelectual, mas se desenvolveu em algo muito mais profundo. Catherine, você não é apenas minha parceira científica ou minha esposa. Você é a pessoa que me ensinou que o verdadeiro amor é construído sobre a admiração mútua, respeito profundo e a alegria de descobrir o mundo juntos." Catherine sentiu lágrimas tocarem seus olhos, não de tristeza, mas de uma felicidade tão completa que parecia quase impossível de conter. "Edmund, quando me casei com você, pensava que estava escapando de uma prisão. Não sabia que estava encontrando um lar para minha alma." Eles beijaram-se ali, no laboratório, onde haviam passado incontáveis horas desvendando os segredos da natureza, cercados pelo aroma suave das plantas medicinais e pela luz dourada das velas que iluminavam seus instrumentos científicos. Era um beijo que selava não apenas amor romântico, mas uma parceria que havia transformado ambas as suas vidas. Na manhã seguinte, Catherine acordou com uma clareza cristalina sobre o futuro que estavam construindo. A escola estava prosperando, suas pesquisas continuavam gerando descobertas importantes e ela havia encontrado uma forma de honrar a memória de sua mãe enquanto criava oportunidades para outras jovens mulheres seguirem caminhos científicos. O véu negro, que uma vez havia simbolizado luto forçado e limitações impostas por outros, permanecia guardado em sua penteadeira, não esquecido, mas transformado em símbolo de uma jornada completada. Ela o usava ocasionalmente quando desejava privacidade ou em momentos de reflexão solene, mas sempre por escolha própria, nunca por obrigação. Rose havia encontrado seu próprio lugar no mundo científico, desenvolvendo técnicas de ilustração botânica que eram solicitadas por publicações em toda a Europa. Aos 20 anos, ela havia se tornado uma artista respeitada por direito próprio, contribuindo para o avanço da ciência através de sua arte precisa e bela. Durante uma tarde dourada de novembro, enquanto Catherine orientava Margaret Sinclair em cálculos astronômicos complexos, ela refletiu sobre a completude extraordinária que havia alcançado. Não era apenas que havia escapado das limitações impostas por Beatrice, mas que havia descoberto e desenvolvido potenciais que nem ela mesma sabia possuir. "Professora Catherine", disse Margaret, erguendo os olhos de seus cálculos, "como a senhora soube que queria dedicar sua vida à ciência?" Catherine considerou a pergunta cuidadosamente. "Na verdade, Margaret, creio que a ciência me escolheu tanto quanto eu a escolhi. Quando você encontra algo que faz sua mente despertar, algo que conecta você aos mistérios fundamentais do universo, não é realmente uma escolha, é um reconhecimento de quem você sempre foi." 5 anos depois, outono de 1856. As folhas douradas dançavam pelos jardins de Thornfield House, numa coreografia familiar que Catherine havia aprendido a associar com renovação e continuidade. A propriedade havia se transformado dramaticamente desde aquela primeira noite, quando ela chegara como uma jovem enlutada em busca de refúgio. Agora, era o coração pulsante da escola Fairfax para jovens naturalistas, reconhecida em toda a Europa como pioneira na educação científica feminina. Catherine caminhava pelos corredores que haviam sido adaptados como salas de aula e laboratórios, observando suas estudantes, agora 50 jovens de diversas nacionalidades, trabalharem em projetos que expandiam constantemente os limites do conhecimento científico. Aos 24 anos, ela havia se tornado uma figura respeitada não apenas na ciência britânica, mas na comunidade científica internacional. Em seus braços, carregava Victoria, sua filha de 3 anos, uma criança vivaz de cabelos castanho-avermelhados como os seus e olhos cinzentos como os do pai. A pequena havia crescido entre livros e laboratórios, demonstrando uma curiosidade precoce que fazia Catherine sorrir com reconhecimento maternal. "Mamãe, por que as folhas mudam de cor?"
Perguntou Victoria, apontando para a janela onde o outono pintava a paisagem com tons dourados e carmim. Porque as plantas são muito sábias, explicou Catherine, parando próximo à janela para que a filha pudesse observar melhor. Elas sabem quando é hora de guardar energia para o inverno, então recolhem a cor verde de suas folhas, revelando as cores bonitas que estavam escondidas por baixo. Era uma explicação simples, mas cientificamente precisa, do tipo que Catherine havia aprendido a dar durante anos, ensinando jovens mentes curiosas. Victoria assentiu com seriedade de alguém que levava aprendizado a sério, mesmo aos 3 anos. Edmund apareceu na extremidade do corredor, carregando uma pilha de manuscritos, provavelmente artigos de suas estudantes, aguardando revisão antes da submissão a publicações científicas. Aos 37 anos, ele havia desenvolvido uma reputação como educador inovador, mas todos sabiam que o verdadeiro gênio por trás da escola era Catherine. Como está progredindo o livro? Perguntou ele, juntando-se a elas próximo à janela. Catherine sorriu, transferindo Victoria para os braços do pai. O editor diz que Flora Medicinal Britânica estará nas livrarias antes do Natal. É estranho pensar que meu nome aparecerá numa capa de livro científico. Não era seu primeiro livro. Ela havia coautorado várias obras técnicas com Edmund, mas seria o primeiro publicado sob sua única autoria. A obra compilava anos de pesquisa sobre propriedades medicinais de plantas nativas, incluindo descobertas que estavam sendo aplicadas em hospitais por toda a Europa. Para quem você dedicará o livro? Perguntou Edmund, embora já soubesse a resposta. Às mulheres cientistas silenciadas ao longo da história, respondeu Catherine, e às jovens que transformarão o futuro da ciência. Era uma dedicatória que honrava tanto o passado quanto o futuro, reconhecendo as contribuições não reconhecidas de mulheres como sua mãe Victoria, enquanto inspirava a próxima geração de pesquisadoras. Eles desceram juntos ao jardim principal, onde Rose trabalhava com um grupo de estudantes em ilustrações botânicas. Aos 23 anos, Rose havia se tornado uma artista científica, reconhecida internacionalmente, suas ilustrações acompanhando descobertas publicadas nos mais prestigiosos journals científicos. Catherine, chamou Rose, acenando da mesa onde orientava as jovens. Eleanor conseguiu uma precisão extraordinária em suas ilustrações de estruturas celulares. Acho que ela tem potencial para se especializar em microscopia. Eleanor Pemberton, agora com 21 anos, havia se tornado uma das estudantes mais brilhantes da escola. Sua especialização em química orgânica estava gerando descobertas que prometiam revolucionar a medicina. Ironicamente, seu tio Lord Pemberton havia se tornado um dos maiores defensores da escola após testemunhar os resultados científicos que ela produzia. Eleanor, disse Catherine, aproximando-se da jovem, ouvi dizer que você recebeu uma oferta da Universidade de Edinburgh. Recebi, confirmou Eleanor, seus olhos brilhando de emoção. Querem que eu continue minha pesquisa sobre síntese de compostos medicinais. Seria a primeira mulher aceita em seu programa de doutorado em química. Era exatamente o tipo de progresso que Catherine havia sonhado quando a escola foi fundada. Suas estudantes não estavam apenas recebendo educação científica, mas quebrando barreiras que abririam caminhos para futuras gerações. Naquela tarde, Catherine retirou-se para seu escritório particular para trabalhar nas páginas finais de Flora Medicinal Britânica. O ambiente estava repleto de memórias, correspondências com Darwin, notas de suas primeiras pesquisas com Edmund, cartas de sua mãe que havia finalmente recuperado. Sobre sua escrivaninha, numa moldura simples, estava uma fotografia tirada no jardim da escola no ano anterior. Mostrava Catherine, Edmund, Rose e Victoria, rodeados por estudantes de várias nacionalidades, todos sorrindo diante de uma estufa repleta de plantas exóticas. Era um retrato de família não convencional, mas profundamente amoroso. O velo negro permanecia numa gaveta da escrivaninha, não esquecido, mas transformado em símbolo de uma jornada completada. Ocasionalmente, quando recebia visitantes que haviam conhecido apenas a condessa enlutada de anos passados, Catherine o usava como lembrança gentil de quão longe havia chegado. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons rosados e dourados, Catherine terminou o último capítulo de seu livro. A página final continha uma reflexão pessoal que resumia não apenas suas descobertas científicas,
mas a filosofia que havia guiado sua transformação. Cada mente curiosa, independentemente das circunstâncias de seu nascimento ou das limitações impostas pela sociedade, carrega em si a capacidade de contribuir para o avanço do conhecimento e a melhoria da condição humana. Naquela noite, durante o jantar em família, que agora incluía Rose como membro permanente e várias estudantes internacionais que passavam as festividades em Thornfield, Catherine olhou ao redor da mesa e viu a realização de sonhos que havia carregado durante anos de silêncio forçado. A ciência nos ensina que mesmo a menor semente, quando encontra condições adequadas, pode florescer em algo extraordinário. O mesmo é verdade para o potencial humano. Victoria, sentada em uma cadeira alta especialmente construída para ela, experimentava cuidadosamente cada prato, com a curiosidade científica que havia herdado dos pais. Rose discutia técnicas de ilustração com Margaret Sinclair, que havia decidido combinar astronomia com arte. Edmund orientava Eleanor sobre as complexidades da vida universitária que a aguardava. Era uma família construída não apenas sobre vínculos sanguíneos, mas sobre amor ao conhecimento, respeito mútuo e a convicção compartilhada de que a ciência poderia tornar o mundo um lugar melhor. Após o jantar, Catherine e Edmund caminharam sozinhos pelos jardins, onde havia crescido grande parte das plantas estudadas em flora medicinal britânica. A lua cheia iluminava os canteiros organizados, cada um catalogado e documentado, com a precisão que havia se tornado marca registrada da escola. "Tem algum arrependimento?" perguntou Edmund, tomando sua mão enluvada entre as suas. Catherine considerou a pergunta seriamente. Pensou na jovem enlutada que havia sido, nas oportunidades perdidas durante anos de reclusão forçada, nas descobertas que poderia ter feito se tivesse começado mais cedo. "Não", disse ela finalmente. "Cada experiência, mesmo as mais difíceis, contribuiu para quem me tornei. Se tivesse seguido um caminho diferente, talvez nunca tivesse desenvolvido a empatia necessária para ensinar outras jovens que enfrentam limitações similares." Eles pararam próximo ao canteiro de rosas que Helena havia plantado anos antes e que Catherine havia expandido em sua memória. As flores exalavam uma fragrância suave na noite fresca de outono. "Helena ficaria orgulhosa", disse Edmund suavemente. "Minha mãe também", respondeu Catherine, "e espero que Victoria cresça sabendo que não há limites para o que ela pode alcançar, exceto aqueles que ela mesma escolher aceitar." Quando retornaram à casa, Catherine subiu ao observatório, onde havia descoberto o diário de Helena anos antes. A torre havia sido expandida para incluir equipamentos astronômicos mais modernos, mas mantinha a atmosfera de santuário científico que a havia encantado na primeira visita. Ali, sob as estrelas que haviam testemunhado sua transformação de jovem enlutada em cientista respeitada, Catherine refletiu sobre o legado que estava construindo. Não era apenas suas descobertas científicas ou os livros que publicava, mas as mentes jovens que estava moldando, as barreiras que estava quebrando e o exemplo que estava estabelecendo para futuras gerações. O véu negro, que uma vez havia simbolizado limitações impostas por outros, havia se transformado em símbolo de escolha consciente. Catherine o havia usado quando desejava privacidade, havia o removido quando buscava liberdade e havia aprendido que verdadeira identidade não dependia de símbolos externos, mas da coragem de ser autenticamente si mesma. 5 anos após chegar a Thornfield como uma refugiada de sua própria vida, Catherine havia se tornado arquiteta de seu próprio destino e inspiração para incontáveis outras mulheres que ousavam sonhar com horizontes além daqueles que a sociedade lhes oferecia. Na manhã seguinte, quando Victoria acordou perguntando sobre mais plantas e mais experimentos, Catherine sorriu, sabendo que estava criando não apenas uma filha, mas uma futura cientista que cresceria num mundo ligeiramente mais aberto graças aos caminhos que ela havia ajudado a abrir. A primavera viria novamente, trazendo novas descobertas, novas estudantes e novas possibilidades. Mas primeiro haveria o inverno, tempo de reflexão, preparação e crescimento silencioso que tornaria os florescimentos futuros ainda mais magníficos. Fim da narrativa.